Mais um bloco do G1G, Gestão de EPROCs 1G. Estamos há já alguns blocos tratando de estrutura de localizadores e para que um usuário consiga de maneira mais fácil estruturar os localizadores do seu cartório, ajuda muito saber as estradas que um processo ele pode, as estradas nas quais um processo pode tramitar, para que o usuário tenha noção desses caminhos e a partir daí preparar as paradas que são os localizadores. No bloco anterior, eu falei, para quem está vendo em sequência, eu falei dessa subestrutura de localizadores dos expedientes, que é uma estrutura muito importante. E também da subestrutura do aguardando prazo. Agora, nesse quadrante, existem aqui subestruturas. Eu vou falar de uma em destaque. Quem trabalha com audiência não tem muito mistério. Os localizadores de audiência podem ser aguardando designação de audiência, audiência designada. Então, basicamente, talvez aí dois localizadores já te ajudem muito. Aguarda designação de audiência e audiência designada. Aconteceu a audiência, retira do localizador a audiência designada e toca o barco, ele vai para um dos tantos localizadores previstos aqui nessa estrada. Esse aqui eu vou falar dele daqui a pouco. Esse, bens penhorados e leilão, eu vou tratar um pedacinho deles aqui dentro dessa subestrutura de sistemas auxiliares. Mas é importante, ajuda muito um cartório, localizadores de bem imóvel penhorado para controlar os processos que tem casas, apartamentos, outros imóveis penhorados. Então, bens imóveis penhorados, um localizador para bens móveis penhorados, para fazer o controle daquilo que não é carro e não é casa, e um localizador veículo penhorado, para fazer um controle, para ter um localizador com uma lista de processos com carros penhorados aptos a ir a leilão. E a subestrutura de localizadores de leilão. Aguarda designação de leilão, leilão designado, e ainda caberiam aqui também, eu vou até fazer essa correção aqui em tempo real com vocês, porque eles são interrelacionados, eles são relacionados. São bens penhorados, leilão e bens arrematados. Então, essa subestrutura gera localizadores de bem imóvel e veículos penhorados, depois uma estrutura de leilão, aguarda designação de leilão e leilão designado ou incluído em leilão, e se algum bem for arrematado, um localizador bem arrematado. Ajuda muito no controle dos desdobramentos de um processo que teve um leilão desmarcado ou que teve um bem arrematado. Essa subestrutura ajuda muito. Vocês, criminalistas, desenvolverão. Eu não sou do criminal, mas para vocês existe o Crimes à la carte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Recomendo quem é do criminal pesquisar esse material e adotar estruturas de localizadores para processos criminais. A turma do TJSC já avançou muito nesse sentido. Então eu sugiro aí o Crimes à la carte do TJSC para desenvolver estruturas de localizadores de processos criminais. O processo no EPROC, quando ele é suspenso por meio do evento suspenso, ele tem um localizador suspenso. O processo, quando ele é remetido
para o segundo grau de jurisdição é por meio de um evento remessa e existe um localizador remetido para o tribunal. Quando uma suspensão é levantada no EPROC por meio do evento levantamento de suspensão, se eu não me engano, é porque faz muito tempo que eu não uso esse localizador de sistema, existe um retornados de suspensão, algo do tipo, e quando um processo volta do tribunal, volta do 2G, existe um localizador de devolução. Os usuários podem fazer automações para que quando um processo ele tenha uma suspensão levantada ou quando um processo volta do tribunal, os usuários podem fazer uma automação para que esse processo venha aqui para o prosseguimento, para um localizador de prosseguimento, ou que ele venha para um localizador de conclusão. Então vejam que o seu processo vai ficar pulando nessa amarelinha. Eles podem, o seu processo, ele vai poder sair desses localizadores, pegar essa estradinha aqui, essa linha reta, e essa linha reta pode levar para a estradinha da conclusão, uma conclusão. É possível fazer isso por automação. O importante é que você saiba que processo suspenso volta por levantamento, processo remetido volta por devolução. Então, falei aqui desse quadrante e ainda vou falar desse aqui dos sistemas auxiliares. E um processo, ele acaba no EPROC quando ele é baixado por meio do evento baixa. E um processo volta à estradinha da Eproclândia por meio da reativação. Existe um localizador para processos reativados e o usuário pode fazer uma automação para ele pegar a estradinha que leva rumo à conclusão ou leva rumo ao prosseguimento. O usuário pode botar o seu processo na estrada para que ele chegue aqui nesse trevo e esse trevo leva para os trevos que levam à conclusão. Feitos os comentários sobre esses subconjuntos de localizadores, para quem trabalha em processo civil de execução, esse aqui rende uma boa turma à parte. Então agora eu vou falar dos subfluxos, dos subconjuntos dos sistemas auxiliares do juízo, você que utiliza a família do Deus me ajude, Sisbajude, Renajude, Infojude, Serazajude, Kinib, Sniper e Companhia Limitada. Então, esse quadradinho aqui é um resumo dessa série de localizadores aqui detalhados. Então, nós vamos agora, nesse restante desse bloco, falar dessa turma: Sisbajude, Renajude, o Serasa, e em um só o Kinib, o Sniper, o Infojude e o Kinis. Então vamos começar pela turma do Sisbajude, do protocolo até a transferência. Você, colega meu que trabalha com Sisbajude, o Sisbajude nós temos uma estrutura de localizadores aqui que é a seguinte: aguarda protocolo de Sisbajude sem teimosinha e aguarda protocolo de Sisbajude com teimosinha, a depender da espécie. E um aguarda protocolo Sisbajude para pesquisa de endereço junto com o outro localizador, que eu não mencionei aqui, mas eu também coloco um localizador pesquisa de endereço. Então tem um localizador pesquisa de endereço, mais um localizador aguarda protocolo Sisbajude pesquisa de endereço. Eu uso os dois para reforçar. Então, o processo fica no aguarda protocolo quando eu ainda não fiz a consulta. E um detalhe: verifique se o seu tribunal não te entregou uma estrutura própria de Sisbajude, Renajude, Infojude, Serasa de sistemas auxiliares. Pode ser que o seu tribunal já tenha criado uma estrutura de localizadores para isso. E aí você não precisa criar uma nova, você tem que usar a que te deram. Se o seu tribunal não te deu uma estrutura de localizadores, aí você tem a liberdade para criar e usar os seus. Observem essa questão
Lá na tela Localizadores do órgão, veja se seu tribunal já não criou nada relativo a sistemas auxiliares. Se já tiver criado, é só seguir o que está pronto. Então, o processo ele vai para o aguarda protocolo para a realização da consulta. De Sisbajude com teimosinha ou sem teimosinha, pesquisa de endereço. Feita a consulta, a gente tem uma estrutura do aguarda resultado Sisbajude sem teimosinha, com teimosinha e aguarda pesquisa de endereço. Sendo que na estrutura do aguarda resultado Sisbajude com teimosinha, eu ainda tenho um localizador que diz o mês que ela termina e o dia que ela termina, para eu poder controlar mais rápido o dia que a estrutura, o dia que a série teimosinha no Sisbajude ela termina. Então, eu tenho esses localizadores com o nome do mês e localizadores do dia até dia 1 até dia 31 que complementam o aguarda resultado Sisbajude com teimosinha. Fiz a consulta, juntei, se você não trabalha com robô, né, porque tem tribunais, tem cartórios que já trabalham com robôs, e tem essa questão também, se o seu cartório trabalha com robô, você tem que aí você verifica o que dá para fazer de estrutura de localizador para trabalhar com robô. Na minha não trabalhamos com robôs. Na minha ainda é no manual. E quando eu junto o resultado do Sisbajude, se ele é negativo, vai para o próximo localizador para dar andamento, vai para um localizador de andamento processual. Mas se ele é positivo, mas se ele é positivo, mas se ele é positivo, até fiz uma correção e uma atualização aqui. Se o resultado do Sisbajude ele é positivo, então eu coloco o processo num localizador chamado Sisbajude pendente. Eu coloco ele no Sisbajude pendente para informar que tem dinheiro trancado lá que está pendente de desdobramento. Qual desdobramento? De desbloqueio de transferência. Então, eu coloco o processo no localizador Sisbajude pendente. Nós realizamos a intimação do executado, seja por advogado, seja por mandado, e existe um localizador chamado aguarda prazo de impugnação, que durante os 5 dias que aguarda a resposta do Sisbajude. Fim do prazo com impugnação rejeitada ou sem impugnação ao Sisbajude, se a impugnação é acatada, o processo vai para o localizador Sisbajude de desbloqueio e se não há impugnação ou se ela não é acatada, o processo vai para o localizador Sisbajude transferência e depois que depois que o dinheiro é transferido, ele vai para o localizador dinheiro em conta do juízo, informando que ele já saiu da conta da pessoa e o dinheiro se encontra em uma conta do juízo na Caixa Econômica. Quando o dinheiro é transferido, o exequente faz a conversão em renda, ele sai desse localizador. Então, os processos no Sisbajude, esse aqui é um caminho, é uma estrada de origem e o destino aqui é o caminho máximo. Ou ele vai, os últimos localizadores ou serão de desbloqueio, ou será o localizador de dinheiro na conta do juiz. Eu posso até colocá-lo aqui, porque aqui são os fins, aqui acaba a jornada dos localizadores, do processo em localizadores de Sisbajude. Então, esses são os nossos o subconjunto de localizadores para gestão de Sisbajude. Então, aqui vejam a quantidade de localizadores, já que dessa etapa de sistemas auxiliares, naquele nosso fluxograma maior, aqui de sistemas auxiliares. Então, vejam só os destinados ao Sisbajude. Localizadores de Renajude, bens penhorados e leilão. Eles são interligados.
Então, é um processo para fazer Renajude. Nós temos o localizador, aguarda protocolo Renajude para realização de Renajude de transferência, de restrição de transferência, e aguarda protocolo Renajude para restrição de circulação. Daí, quando é feita a restrição, eu não tenho um localizador, por tradição, a gente não tem um localizador que diz assim, veículo restrito no Renajude. Não, eu informo isso numa faixa resumo que o EPROC federal tem, que geralmente os EPROCs estaduais não têm. É a faixa resumo, lá eu listo os atos constritivos que foram realizados no processo. E aí, esse veículo restrito tem uma diligência de penhora, e aí o veículo é penhorado. Eu coloco o processo no localizador veículo penhorado. Quando o veículo é penhorado, eu também tenho um localizador, aguarda protocolo Renajude, registro de penhora. E aí, quando eu faço o registro da penhora no Renajude, eu arranco desse localizador e fica apenas no localizador, veículo penhorado. Daí, nós intimamos o exequente para ele manifestar o que ele deseja e ele pede a inclusão em leilão. Se não tiver data próxima, ele fica no aguarda inclusão em leilão, localizador. Quando acontece a designação do leilão, tem data marcada, ele vai para o localizador, aguarda leilão designado. Se houver arrematação, ele já sai do localizador veículo penhorado e ele vai para bem arrematado. E de, junto ao localizador bem arrematado, eu concilio com aquela estrutura de localizadores de expediente. Então, vai ter um localizador bem arrematado, pode ter um localizador aguarda prazo, pode ter um localizador petição e pode ter um localizador de aguarda devolução de mandado de entrega. Então, veja como os localizadores, os subfluxos de localizadores se relacionam. Então, aqui está a minha estrutura do Renajude de veículo de bem penhorado e de leilão. Eu não fiz uma específica de bem imóvel penhorado, mas se um bem imóvel for penhorado no processo, no lugar aqui de veículo penhorado, ele estaria no localizador bem imóvel penhorado. Daqui para frente seria a mesma estrutura, poderia compartilhar a mesma estrutura. Então, se um bem imóvel foi penhorado no processo, e o imóvel foi penhorado, ele vai ficar em bem imóvel penhorado e daqui para frente a estrutura se repete. Então, essa é a estrutura de cisbajude, bens penhorados e leilão. A próxima sequência, o próximo fluxo de localizadores, os de Serasa-Jude. A gente trabalha com Serasa-Jude inclusão no cadastro de inadimplentes e Serasa-Jude consulta de endereço. E depois que eu faço o protocolo no sistema, se ele não for imediato o retorno, existe um Serasa Ajude, aguarda resultado. E quando eu junto o resultado, se ele for de nome incluído, quando o nome é incluído no cadastro de inadimplentes, quando o nome é incluído no cadastro de inadimplentes, esse localizador fica fixo na capa para me chamar a atenção quando o processo vier a ser extinto. Quando é necessária a exclusão do nome da pessoa, o processo é colocado no Serasa Jude, exclusão do cadastro de inadimplentes, e depois que eu promovo a retirada, se o resultado não vier de imediato, existe o localizador Serasa Jude, aguarda resultado, ele fica lá em Serasa Jude, aguarda resultado até que eu junte o resultado e tire ele daqui. Caminhando para o final, eu fiz uma parada e uma
correção nesse aqui do Serasa, porque são duas situações no Serasa, de cadastro de inadimplentes e de pesquisa de endereço. Então, quando eu faço um protocolo de inclusão no cadastro de inadimplentes, ele aguarda resultado e aí acontece a inclusão. Então, eu uso um localizador etiqueta fixo para indicar que o processo, no processo as partes estão com o nome no cadastro de inadimplentes. Quando tem que realizar a retirada, eles vão para o localizador exclusão e quando eu faço o protocolo da exclusão, se o resultado não foi imediato, ele vai para o localizador Serasa Ajude aguarda resultado, e quando eu junto a retirada do nome do cadastro de inadimplentes, eu tiro desse localizador. Já quando é pesquisa de endereço, ele vai para aguarda resultado. Se o se da consulta novos endereços foram localizados, então o processo vai para localizador de expedição de mandado, carta ou precatória, aquele subconjunto de localizadores de expedição de expedientes. Porém, se não foram encontrados novos endereços, vai para a conclusão, para um despacho, para a parte se manifestar se ela tem novos endereços ou se ou ela manifestar expressamente sobre edital. Então, esses aqui são os subfluxos do Serasa Jude. Nós já falamos aí de Sisbajude, Renajude, Serasa Jude. E Kinib, Sniper, Infojude, Kinis é localizador único, basicamente. Só o Kinib, que existe o Kinib e o localizador de Kinib para inserção do nome e Kinib para exclusão do nome do cadastro. É o único duplo aqui, que tem um mini fluxo, né, de inclusão e de exclusão. O Sniper, um localizador único, atende. O Infojude, um localizador único, atende. E um Kinis, um localizador único, atende. Então, e detalhe, esse mesmo subfluxo aqui serve para a juntada, ele serve também para esse aqui, ó. Então, esse mesmo aqui do Serasa Ajude, quando são encontrados novos endereços ou não são encontrados novos endereços, esse mesmo subfluxo aqui do Serasa se aplica a esse aqui do Sisbajude. E então, esses aqui são os subfluxos dos sistemas auxiliares e o ponto de ligação deles com bens penhorados e leilão. Então, todos esses quadradinhos simbolizam localizadores que cabem aqui nesse quadradinho aqui dos sistemas auxiliares. Então, esse vídeo aqui foi um vídeo mais longo, de 20 e poucos minutos, e com esses últimos aqui, eu termino de explicar esse fluxo, é, esse fluxograma que representa o caminho à tramitação de um processo no EPROC de acordo com os eventos e os localizadores. Os eventos determinam os localizadores para onde os processos foram remetidos e muitos desses quadradinhos de localizadores, todas essas estradas aqui possíveis, quando o usuário do EPROC domina estas possibilidades de andamento, permite a ele visualizar a tramitação processual por cima, enxergando o caminho que ele faz no cartório, e a partir desse caminho ele pode criar atalhos, ele pode desenvolver estruturas e ele pode criar automações e tramitação ágil. E as automações e a tramitação ágil, elas podem suprimir localizadores e fazer novos localizadores nascerem. Eis a importância para os usuários do EPROC de evento localizador, automação e tramitação ágil, e também um recurso que eu não falei tanto, mas quem trabalha com preferência
Quando salvo uma preferência de eventos e de minutas, lá nas preferências a gente salva os agendamentos. E nos agendamentos você já pode determinar que após a assinatura de uma minuta seja lançado o evento e o localizador para onde o processo vai. Esse processo pode ir para qualquer um desses quadradinhos que significam os localizadores, que são as paradas do processo aqui nessa estrada. Veja como todos os conceitos do eProCase são interligados. Então, esse é o caminho que um processo faz dentro do eProc. Conhecer esse caminho permite a produção da estrutura de localizadores. Eu consegui fazer a estrutura de localizadores do meu cartório por entender a dinâmica dos eventos e dos localizadores de sistema. Eu só preciso completar com os localizadores personalizados. Na playlist Lata, localizadores, automação e tramitação ágil, eu dou mais detalhes. Se você assistiu essa playlist, primeiro, essa aqui vai te ajudar. Se você está assistindo essa primeiro e não viu Lata, lá também vai poder complementar as informações. Mas se você passou pelos vídeos aqui do fluxograma, do andamento de um processo, acredito que será muito útil na criação da sua estrutura de localizadores. Até o próximo vídeo.